Olá, estamos ao vivo na loja e hoje é uma honra receber a mestre cervejeira Silene Saorin. Ela é uma autoridade em cervejas, ela é graduada na Escola Superior de Cerveja da Universidade de Madrid e também formada como sommelier de cervejas na Alemanha. Hoje ela leciona na Espanha e no Brasil e ainda é jurada de alguns campeonatos internacionais de cerveja. Hoje ela traz pra gente um workshop super interessante, ela que vai conduzir a degustação de algumas cervejas especiais. Silene, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. A loja é sua, fica à vontade, eu entrego a você. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí ao vivo também. Quando o Nelson me propôs apresentar cervejas, obviamente que em todo momento as cervejas são um grande astro da noite, não é? E normalmente as pessoas, quando pensam num workshop ligado às cervejas, cadê o personagem feito barril que vai vir para nos apresentar? Cadê aquela criatura estereotipada que normalmente está associada às cervejas? Eu decepciono um pouco nesse sentido, mas muito boa parte do meu trabalho tem a ver com o redesenho de imagem dessa bebida, que normalmente está associada a... Não que não seja ruim, muito pelo contrário, mas está associada à praia, ao futebol, às mulheres semi-nuas, a um linguajar muito coloquial, volto a dizer, nada contra isso, muito pelo contrário, essa informalidade, essa sociabilização que a cerveja é capaz de oferecer como uma bebida que vem desde muito tempo na história da humanidade como possibilidade de sociabilização é sempre muito bem-vinda, essa democracia que a bebida oferece, ela é muito acessível de uma maneira geral a todos, e isso é muito bom. Só que ela tem uma ocasião ou um grupo de ocasiões de consumo que são muito encaixotadas e limitadas dentro de pequenas situações que aqui no Brasil, por exemplo, está muito estereotipado nesses exemplos que eu dei, não é? Praia, futebol, e algumas comunicações um pouco menos delicadas, digamos. O que é? Tem um pouco de samba, pagode também, que também tem uma pois coisa da quando roda, a gente fala, coisa da sociabilização. Quando a gente fala de gêneros musicais, é muito comum, inclusive muito recentemente, eu tenho trabalhado nessas associações de cervejas com gêneros musicais, com alguns amigos músicos, inclusive, e é muito comum a gente associar com o samba, com o pagode, os gêneros mais populares, não há nada de errado nisso também, mas esse ano inteiro, por exemplo, me dediquei a trabalhar a associação das cervejas à música erudita, música clássica, e todo mundo olha para mim e fala assim: Silene, você tá maluca, não é? Porque que relação existe entre a música clássica e as cervejas? Da mesma forma que relação existe das cervejas há diferentes expressões de arte de uma maneira geral. Quando se pensa na cerveja, se traz essas ocasiões de consumo, mas dificilmente se imagina o quanto é importante essa bebida na história da humanidade, e isso em paralelo com todas as formas de expressão humana. A música é uma delas, a pintura, que eu vou usar um pouco como forma de expressão e arte humana, mas também o cinema, também o teatro, e vocês vão ver em alguns momentos uma ou outra pincelada, não é? Quando eu peço desculpas, ela está em inglês, a apresentação, num primeiro momento, mas vocês vão ver que tem muito poucas palavras, não é? E eu ajudo a traduzir, se em algum momento existe alguma pessoa com alguma dificuldade, a história da cerveja, segundo as perspectivas da arte. E o que é a importância das cervejas na história da humanidade com base nessa primeira fotografia. Eu sei que ela não é das melhores, mas vocês conseguem enxergar o que retrata essa fotografia? É um pedaço do mundo. E particularmente o Velho Mundo, não é? A Europa, na divisão geográfica de hoje, a Europa e um pedacinho da Ásia e um pedacinho do Oriente Médio. Basicamente é esse recorte do mapa mundi. E por que eu fiz isso? Vocês conseguem enxergar também que tem uma circunferência e logo em cima, cortando pela metade mais ou menos a Europa, uma linha horizontal.
Esse círculo eu propositadamente coloquei para marcar a história, o início da história da humanidade, no sentido da construção de cidades. As cidades nasceram do movimento de primeiros desenvolvimentos de técnica agrícola. Isso fez com que as pessoas que até aquele momento eram nômades, andarilhavam para buscar formas de se alimentar e sobreviver. E a partir das técnicas agrícolas as pessoas fincaram o pé no chão e passaram a colher da terra o que comer. Isso aconteceu há 10 mil anos atrás. Me lembra uma música Sempre. Dá pra cantar, não é? Mas ou não, né? Não é assim, né? Bom, esse rock and roll fala do Raul Seixas, ele fala justamente de um momento muito crucial para a história da humanidade, que foi o momento em que o homem fincou o pé na terra, parou de andarilhar para ser... para deixar de ser nômade, para ser um potencial cidadão. Não é? As cidades passaram a se construir a partir desses pequenos focos de desenvolvimento agrícola. Bom, para tentar resumir essa fase, 8.000 antes de Cristo, imaginem algumas terras oferecendo grãos, outras tantas na mesma região oferecendo frutas. Imaginem também alguns homens um pouco esquecidos e deixaram ao relento os grãos e as frutas em pequenos recipientes. Imagina a chuva vindo sem pensar. Imagine essa chuva inundando os grãos, e aí eu vou para os grãos primeiro, para vocês imaginarem que nessa primeira fase, os grãos, manjam aquele exercício de ciências quando a gente era bem pequeno e colocava o feijão no algodão úmido e ela começava a germinar. Aquele processo é um processo de estado vivo que faz o grão sair do seu estado latente, do seu momento estanque, para um momento vivo, quando a água é inserida nesse ambiente, nesse grão. A germinação começa a acontecer, por dentro o grão se transforma enormemente, e nessa segunda fase, depois que o grão germinou, imaginem que veio o sol, que secou o grão, imaginem que veio uma chuva de novo e voltou a inundar o grão já está germinado. Nesse processo de germinação, o amido, quando você coloca um grão de trigo, coloca um grão de cevada, ou um grão de, alguém me ajuda? De arroz, um grão de milho. Quando a gente coloca qualquer coisa dessas crua na boca, que vem da terra, a gente consegue mastigar? Ela está no seu estado vítreo, ela está no seu estado de amido. Quando germina, existe uma transformação enorme no grão, onde o amido se transforma em açúcar. Por isso fica docinho, por isso fica molinho, por isso fica palatável, comestível e palatável. Nessa segunda fase, quando vem o sol e seca um pouco o grão, esse estado de germinação já foi. Quando ele é inundado de novo em água, vem uma outra fase, que é a fase de fermentação. Essa fase de fermentação é quando já existem açúcares na história. Bom, eu falei tudo isso e parece que quase não andei, não é? Esse momento em que o grão já foi transformado e ele é rico em açúcares, passíveis de ser fermentados, é o momento da fruta também, que foi embebida em água em algum momento no relento e que também passou a fermentar. Bom, os vinhos nasceram assim, de forma aleatória, involuntária num primeiro momento, como uma bebida fermentada a partir de frutas. Não é só a uva, como a gente vê hoje, frutas de uma maneira geral. Isso arqueológica e historicamente é o conceito de vinho. Da mesma forma, histórica e arqueologicamente, o conceito de cervejas é toda bebida fermentada a partir de grãos. Não é só cevada, não é só trigo ou trigo mais cevada, é qualquer grão passível de ser germinado e ser fermentado pós-germinação. O milho pode ser utilizado, o arroz pode ser utilizado, a aveia, o trigo, a cevada, o sorgo e assim por diante. Todos os grãos passíveis de germinação. O feijão, inclusive dada o exercício de ciências que a gente comentou antes. Pois é. Então,
Quando a gente pensa nisso, e fiz essa contextualização para voltar no mapa, quando a gente pensa nisso, e isso aconteceu nessa parte mais em circunferência, que é o Oriente Médio, mais precisamente a região da Mesopotâmia, da Terra do Meio, entre Tigres e Eufrates, aí a gente já passeou um pouquinho pela aula de história, não é? Lá atrás, não é? No 4º ano de primário. Pois é, quando a gente volta à história e vê todo esse desenvolvimento acontecer naquela ocasião, e imagina que por acomodação, os diferentes povos, por diferentes formas de se relacionar, de entender as suas filosofias ou de se relacionar com os astros, inclusive, começou a cultuar e criar tradições muito diferentes e tão diferentes entre si que começaram a ter necessidade de se deslocar para não guerrear, quando não era o caso de guerrear por uma terra. Não precisa ir muito longe, lá mesmo no Oriente Médio, até hoje a gente tem esse tipo de problema. Mas o fato é que eles começaram a andarilhar para buscar terrenos, para deixar muito mais forte as suas crenças, as suas tradições e criar suas próprias culturas. E assim nasceram os povos. Para a Europa, para a África, para a Ásia e mais adiante para a nossa América. Você ia falar alguma coisa? Não, lá que o pessoal de guerra lá eles entendem, né? Ah, entendem muito, E que é uma grande bobagem, porque nada que o diálogo pudesse resolver, mas enfim. Vocês conseguem imaginar então que uma parte desses povos começaram a se acomodar pela Europa. E esse traço horizontal, na minha intenção, ele provoca na seguinte pergunta, desculpe. Na seguinte pergunta, o que vocês acham que é mais comum à mesa nos povos ao que a gente poderia dizer ao norte da Europa? Ou para cima daquela linha tracejada horizontal. E o que poderia ser a bebida mais corrente nos povos ao sul da Europa? Alguém se arrisca? Bebidas frescas ao sul. Bebida, como cultura, as bebidas são mais lembradas. Ao sul da Europa, alguém se arrisca? O vinho. Eu ia falar das frutas e dos cereais. Cereais para cima, mais presente na mesa, e as frutas mais presentes na mesa para baixo. Bom, o Nelson já se adiantou e me ajudou muito nessa história, porque quando a gente fala das bebidas, então vamos lá. Ao sul todo mundo concorda que mais correntemente as pessoas à mesa têm a cultura do vinho. Espanha, Itália, França, uma parte dela, Portugal. E ao norte a gente tem muito mais fortemente a cultura das cervejas. Alemanha, República Tcheca, Bélgica, Inglaterra, o Reino Unido inteiro, Dinamarca, Holanda e todos os países nórdicos. E aí eu pergunto, é à toa? É à toa? Claro que não. O que você comentou, porque tem relação com essas matérias-primas que trazem a referência da bebida, é justamente o que a terra oferece nessas regiões. As regiões do sul da Europa são climas mais temperados, mais amenos, um pouco mais acalorados. As frutas funcionam melhor nessas terras. Quando a gente pensa no Brasil, a gente rapidamente pensa nas frutas, como uma terra muito, muito, muito generosa com as frutas. E quando a gente pensa ao norte da Europa, a gente pensa em climas muito mais rigorosos, em baixas temperaturas, boa parte do ano. E esse tipo de condição favorece os grãos muito mais que as frutas. Então, o que de fato a terra oferece é o que põe à mesa. E a partir do que os homens receberam à mesa, todas as formas de expressão de arte humana. As cervejas, os vinhos, o que se come, o que se bebe, o que se pinta, o que se escreve, o que se canta. E é um pouco por aí que eu gostaria de propor que vocês enxergassem a partir de agora. Quando a gente pensa nas cervejas em particular, ao norte da Europa, que é onde mais fortemente as cervejas se fixaram como parte da cultura e da arte humana, a gente vê um mundo muito em particular. E eu quero dar 2 exemplos em paralelo, para definitivamente vocês acreditarem em mim a partir de agora, de que nada, absolutamente nada,
coloca uma bebida em relação à outra em segundo plano. Ambas, vinhos e cervejas, a começar por essas duas bebidas, que são as bebidas mais antigas do mundo, por essas razões de contexto que eu comentei lá, 8.000 a.C. São as bebidas mais antigas do mundo e não existe nada que coloque uma em relação à outra em segundo plano, porque ambas inspiraram o ser humano desde o princípio de sua história de civilização. E aqui é um bom exemplo de uma expressão de arte, arte plástica. A gente tem Rembrandt, todo mundo conhece Rembrandt, um pintor da arte barroca, um pintor bastante reverenciado na arte barroca ao norte da Europa, da Holanda, e que no século XVII, precisamente em 1636, pintou a ele mesmo, um dos primeiros selfies. Dizem, né? Eu acho. Pintou Rembrandt a ele mesmo e a sua esposa. Quem está do lado é Saskia, a sua esposa. E erguendo a sua outra mão, não muito bobo, né? Numa ele está abraçando a esposa e na outra ele está com uma taça de cerveja. É cerveja que ele tem. Inclusive, curiosamente, não sei se vocês conseguem perceber, que dá para enxergar a cor dessa cerveja, dá para enxergar que tem aí um anel de espuma. Se vocês olharem com um pouco mais de precisão aqui, eu peço desculpas, não dá para olhar com muita precisão, mas ao longo da taça existe uma espécie de anéis em corda mais escura. Essas são algumas boas referências do início da descoberta do vidro, da utilização do vidro para a cozinha, de uma maneira geral para a mesa, para abrigar bebidas e comidas, e já com uma ornamentação que não necessariamente era só para decorar, porque já se utilizava muitíssimo esse trabalho de ornamentação dos vidros, mas também com certa funcionalidade, porque ele trazia a medida, a unidade de medida. Ele já tinha um pouco nessa época, e isso num estudo paralelo, estou dando uma curiosidade rápida, justamente porque isso coincide, e esse quadro em muito é utilizado quando a gente estuda a origem e o desenvolvimento do vidro como ferramenta ou matéria-prima para esse instrumento, que é muito importante para a degustação. E, bom, Rembrandt fez esse selfie, ele, a esposa e uma taça de cerveja erguida, porque na Holanda existiam e existe até hoje os grãos em abundância, o malte de cevada, o malte de trigo como matérias-primas para a produção de cerveja, assim como o lúpulo, que é uma flor linda, bastante personalidade, de bastante forte personalidade, que oferece aromas muito diferentes dependendo do terroir. Quando eu falo de terroir, é justamente essa referência de vinhos que também existem nas cervejas e as pessoas ainda pouco entendem e conhecem, mas o fato é que o terroir é muito influenciado, aliás, a cerveja é muito influenciada por terroir também, e o lúpulo em particular é uma matéria-prima que se vê muito influenciada pelo terroir dos lúpulos. E nesse caso, os lúpulos, para que vocês tenham uma ideia, a gente não tem muita ideia aqui no Brasil, porque os lúpulos só crescem em regiões de muita luz e muito frio ao mesmo tempo. Por acaso a gente tem luz e frio ao mesmo tempo? Em nenhum lugar desse país, mesmo no sul do país, a gente não consegue ter esse binômio ao mesmo tempo. Então, o que acontece no final das contas é que só nos extremos do hemisfério sul e norte que a gente consegue ter essa flor, por exemplo, que é uma flor muito interessante para oferecer aromas muito particulares, a depender de terroir, e amargor muito particular. Aí muita gente vira e fala assim, pô, mas amargor, não curto amargor não. Amargor é hábito. E vocês vão ser apresentados a um estilo em particular que tem o lúpulo como protagonista, e se alguns de vocês fizerem careta, eu vou jogar água em branca. Não, tô brincando. Eu não vou jogar água a ninguém não, mas eu vou instigá-los a pensar como é que está sendo desde a infância até hoje a vida de comensal de vocês. Confesso que está dando vontade de provar essa história de verdade. Então vamos lá. Só para terminar, ao mesmo tempo, eu não tenho aqui. Vocês
vocês prestaram atenção na data de Rembrandt. 1636. Deem uma olhada nesse quadro. 1629. A gente está falando de mais ou menos a mesma época e a gente está falando de outro icônico pintor barroco do sul da Espanha e do sul da Europa, portanto, também, que pintava Baco, suas uvas, seus vinhos e seus bêbados de vinho. Não há absolutamente nada que coloque uma bebida em relação a outra em segundo plano. E para fechar, mais 2 exemplos, que não da pintura, e sim da literatura. Shakespeare, um grande novelista, todo mundo conhece, um grande novelista inglês, que fez, entre poemas e novelas, muitas menções às cervejas, que não em inglês beer, e sim ales, porque as ales são a grande parte da base da cultura cervejeira inglesa. E aqui, 2 exemplos de um trecho de Henrique V. I would give all my fame for a pot of ale and safety. Eu daria toda a minha fama por uma taça de ale, cerveja, e segurança. Ele devia estar, e estava, naquela ocasião ele estava com a corda no pescoço. E num outro trecho do Conto de Inverno, de Winter's Tale, ele fala: a quart of ales, a dish for a king. Essa era talvez uma das melhores frases representando as referências de vida da era elisabetana, por exemplo, da Inglaterra. Todos os aristocratas naquela época tomavam café da manhã com, na média, 6 litros de cerveja, que tal? O a gente vai verdadeiro começar. Pão líquido, né? Como é que é? Café da manhã com cerveja é o verdadeiro pão líquido. Pois é. E quando você fala isso, na verdade é para fazer referência, então a galera vivia muito menos sóbria do que a gente vive hoje, isso sem dúvida. E também dá para pensar o seguinte: por que essa galera tomava tão mais que hoje? Nós vivemos tempos sóbrios. É certo? Parece que não. Mas muito mais sóbrios que naquela ocasião. Mas pelo simples fato de que naquela ocasião não existia isso aqui. Água de beber, outra música, né? Água de beber não existia naquela época. Qualquer um que se atirava numa aparentemente água límpida poderia vir a morrer envenenado, morrer porque não existia nenhum tipo de tratamento sanitário, não existia água potável. E a única forma de se alimentar e não morrer de sede era consumir água através de vinhos e cervejas que tinham lá alguns agentes bactericidas. Inclusive as crianças, né? Inclusive as crianças. Todo mundo feliz. É isso. No início a bebida Vou não começar a degustar. Hã? Uma curiosidade, a bebida não estava associada à vida adulta, era a bebida alcoólica. Não, a Era um bebida alimento, estava. né? Era um alimento. A bebida definitivamente estava associada a um alimento. Exatamente. Uma pergunta, Cirine. Sim. O grau alcoólico desse nascimento da cerveja era igual ao nosso? Era... Da Revolução Industrial para cá, aproximadamente, o que a gente teve foi um desenvolvimento de ciência e tecnologia muito fortes na esfera de fermentações. E quando eu falo isso, a favor de cervejas, a favor dos vinhos, a favor dos queijos, dos iogurtes que vieram logo depois, ou bem depois, enfim, sem precisar datas. Mas o fato é que naquele momento em que começaram a ter cada vez mais ferramentas para desvendar esse processo de fermentação, as formas de produção se tornaram tão mais variáveis que, da mesma maneira, variáveis foram as forças alcoólicas ou as estruturas, da leveza à robustez. Então, isso que a gente entende hoje como cervejas de diferentes estilos, como a gente vai ver, ou da referência da cerveja mais popular no estilo Pilsner ou Latin American Light Lager, como a gente mais tecnicamente chama as cervejas populares que a gente tem no Boteco da Esquina, isso vem de uma possibilidade de desenvolvimento científico e técnico tecnológico muito mais recente do que a gente imagina. E só voltando
mencionando aquele quadro de Rembrandt, naquela ocasião, do século XVII, e para um pouco mais ainda, muito provavelmente todas as cervejas servidas para todos os comensais mundo afora eram provavelmente cervejas de fermentação espontânea, que era a única coisa que se conseguia produzir de forma intensa, digamos. E quando eu falo em fermentação espontânea é o seguinte: eu tenho um mosto, que é uma infusão de água com grãos de cevada, grãos de trigo, todos maltados, eventualmente milho, arroz, sim, e sorgo na África, que é muito comum, e outros tantos grãos, aveia, enfim, centeio, todos esses grãos fusionados em água e com um tempero, que em algum momento se colocou mais popularmente o lúpulo, através inclusive da lei de pureza alemã. Isso é 1516, começo do século XVI na Alemanha. E o lúpulo, por algumas razões muito particulares, ele foi eleito o condimento mais providencial para fazer cervejas, mas qualquer condimento pode ser interessante para produzir cervejas, tanto que a gente vai degustar o primeiro rótulo, e esse primeiro rótulo tem como condimentos na apresentação da receita, não necessariamente o lúpulo como protagonista. Aliás, o lúpulo quase não aparece, ele aparece só para trazer o equilíbrio de amargor e compensar um pouquinho a doçura que vem dos maltes, mas os protagonistas mesmo, vocês vão perceber quando degustarem, que são outros. Então, para vocês terem uma ideia, que essa diversidade em estilos e versatilidade gastronômica que a cerveja é capaz de oferecer, desde muito tempo, ela se viu muito mais ampla a partir dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. E isso precisamente através de um cara chamado Hansen, que foi um cientista da Carlsberg. Como? Alemão. Alemão. Não, dinamarquês. E que trabalhou na Carlsberg, e todo mundo pensa em Carlsberg e fala, super mega cervejaria, não gosto, que bobagem. Tem uma onda de contra mega companhias, quando na verdade a gente tem que entender, historicamente, quando a gente tem a chance de resgatar, não é, de reconstruir a história em pensamento, da mesma forma que em parte eu estou tentando fazer aqui, a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente, com visões muito mais generosas em relação à bebida. E Hansen, por exemplo, foi um cientista muito importante para a história das fermentações, para o desenvolvimento e entendimento desse processo que é absolutamente fundamental na cozinha de hoje. As fermentações produzem os queijos, os vinhos, as cervejas, os pães, os iogurtes e tantos mais alimentos que nem me ocorrem agora e que vocês têm na geladeira, certo e líquido ou sólido. Tem! E as fermentações, elas foram desenvolvidas em parte no início por Hansen, lá na cervejaria Carlsberg, na Dinamarca, e paralelamente, porque trocavam cartas e trocavam informações e tal, Louis Pasteur, esse sim a gente conhece, não é? Um cara que logo depois, na França, conseguiu desvendar o que até então era tomado como divino. Sim, porque lembra daquela historinha lá de 10 mil anos atrás, em que fermentou as frutas e no outro balaio fermentou os grãos já germinados? Nesse fermentar vinha aquele líquido meio borbulhante. E a galera daquela época, né, basicamente olhou para aquilo e falou assim, meu Deus, eu estou morrendo de fome. Ou eu morro de fome e não me arrisco, ou eu não morro de fome e me enveneno, eu tenho um veneno aí, morro pelo veneno. De morrer de fome, aliás, de morrer pela fome, morrer por morrer, obrigada. De morrer por morrer, eu prefiro morrer arriscando. Não é o que faríamos numa situação de sobrevivência? Sem dúvida. Acontece que a grata surpresa é que nesse morrer, da possibilidade de morrer, foi justo o contrário. Super felizes. Super felizes. No tomar sentiram. No tomar ficaram tão saciados, mataram a fome, não morreram e ainda descobriram uma forma divina de viver. De conexão. E de conexão, sim, porque definitivamente a partir daí
Como eu diria, a sociedade humana se multiplicou em linhas logarítmicas. Tem gente que fala né? que a primeira rede social foi a cerveja, né? De integralizar as pessoas e aproximar. Né? Absolutamente. Bom, eu vou servi-los de um primeiro rótulo que talvez alguns já tenham tido a oportunidade de degustar. Bom, Rugada é o nome do rótulo e ela é uma cerveja belga. Para quem não gosta muito de amargor, já de cara comento, é bem para esses que ainda não estão muito integrados no mundo das cervejas de forma muito forte. Você está falando que a Rugada é uma cerveja para se iniciar essa Na base. Isso. Iniciar essa degustação de cervejas um pouco mais amargas, é isso? Isso aí. Cerveja de trigo. Era de trigo? Ela é uma cerveja de trigo, mas ela não é uma cerveja de trigo como muita gente já conhece no estilo Weizenbier, que é da escola cervejeira alemã, que traz notas que lembram muito, para quem já degustou, lembram muito cravo e banana. Isso é muito típico desse estilo Weiss ou Weizenbier, que também é uma cerveja de trigo, mas ao contrário da Weizen, que vem com uma linha de pensamento alemão, e que traz uma ideia de produzir cervejas com 3 matérias-primas básicas, além da própria levedura, mas que na época ainda não era reconhecida como tal, água, malte e lúpulo como... Obrigada. Como uma garrafinha a mais para mim, por favor. Como ingredientes básicos. E esse é a linha de pensamento alemão, né? A escola cervejeira alemã, ela se prima por essa limitação em 4 matérias-primas básicas. Nesse caso, já considerando a levedura, água, malte, lúpulo e leveduras. Eu costumo comentar como uma espécie de ortodoxia, mas não no sentido depreciativo da palavra, não. A ortodoxia no sentido desse rigor, que é clássico dos alemães, dos germânicos de uma maneira geral, inclusive. Já os belgas, eles trabalharam uma receita de cerveja de trigo diametralmente oposta à linha de pensamento alemã, onde traz a inventividade muito na veia. E nessa inventividade, você pode usar água, malte, lúpulo e leveduras, obviamente, mas você pode trazer e colocar na tua receita o que lhe vier na telha. No caso da Witbier, que é o que a gente vai degustar agora, é uma cerveja que traz semente de coentro e casca de laranja. Então, saúde. Saúde. Quando a gente observa, e eu gostaria de convidá-los a observar a cerveja, a gente vê um amarelo esverdeado. Isso é muito clássico, com uma turbidez muito perceptível, e isso também é muito clássico. Tá? Essas questões visuais são clássicas nesse estilo. Tem muita gente desavisada que fala: pô, essa cerveja tá turva, tá estragada. Não tá estragada não. É assim mesmo que ela é, assim como ela se apresenta. E no nariz, dá para perceber citricidade? Dá para perceber a casca de laranja? Alguns de vocês não conhecem a semente de coentro. Excelente. Não é? Quem conhece? Todo mundo que, quando eu falei semente de coentro, de repente todo mundo na primeira impressão pensa na folha de coentro, essa que vai na muqueca. Não é a folha. Completamente diferente a folha de coentro da semente de coentro. A semente de coentro é uma bolinha bem pequenininha, meio acinzentada. Lembra a pimenta do reino? Perdão? Lembra a pimenta do reino? Lembra. Pimenta do reino branca, né? Para ser bem preciso, o aspecto é muito parecido com ela. Obrigada pela lembrança, é por aí. E ela, quando você coloca um punhado dela fechadinha, as sementinhas todas fechadinhas, quando você coloca um punhado na mão e leva ao nariz, ela um pouco quase insossa, tem muita graça. Então tá, tira esse punhadinho da mão, pega só uma sementinha e coloca na boca. Ao contrário da pimenta, ela não é picante, mas ela faz uma explosão dentro da sua boca quando você rompe
essa sementinha. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo, vão para o primeiro mercadão mais próximo, busquem semente de coentro e façam isso. E depois voltem nessa cerveja, no estilo Witbier, que pode ser a Hoegaarden e pode ser outros tantos rótulos nesse mesmo estilo, e vocês vão aí então entender do que se trata essa tal coisa que tem aqui, que eu não sei dizer o que é. Tem isso? Isso acontece bastante. Acontece bastante. No caso da semente de coentro, como não é um condimento muito corriqueiro na cozinha de todo mundo, não tanto quanto a pimenta do reino, por exemplo, então não tem essa memória sensorial tão rápida, né? Mas se a gente for ao mercado e degustar a sementinha, depois volta para essa cerveja e fala, agora eu saquei a pegada dela. Entendeu tudo, né? E agora entendi tudo. No mais, uma cerveja de trigo, ela traz um certo corpo, mas não tanto. Com essa semente de coentro e com, sobretudo, a casca de laranja, ela traz uma citricidade que lembra ou inspira a refrescância. Será que, com um pouquinho de memória, talvez você já falou das tuas experiências em Bruxelas e deve ter tomado bastante dessa cerveja, inclusive. O que você comeu com Witbier? Tem lembrança dela? Bom, sempre vinha um prato de queijos diversos, como as cervejas. Muito bom. Queijos. Todo queijo é igual, né? Não, Silene, não. Assim como toda cerveja é igual? Não. Todo queijo não é igual e a gente sabe que a gente pode ir dos queijos mais delicados aos queijos mais robustos. Para dar exemplo, aproveitando que você comentou dos queijos, será que intuitivamente a gente consegue imaginar essa cerveja com algum queijo? E será que esse queijo é delicadíssimo, medianamente delicado ou super robusto? Vou mais dando exemplo. Será que esse queijo vai bem com mussarela de búfala ou um queijo frescal? Será que esse queijo pode ir bem no extremo oposto com gorgonzola? Ou será que esse queijo poderia pedir um queijo de cabra? Qual desses três queijos poderia funcionar melhor? O intermediário? Hã? O intermediário? O intermediário, qual é? O de cabra. O de cabra. E por quê? Será que alguém se arrisca? Por conta do complemento do sabor, de você não ter uma coisa tão leve que passe desapercebida e não tão pesada que tenha que prevaleça? Perfeito. É por aí, eu vou complementar da seguinte forma. Existem duas palavras-chave e olha que vocês usaram intuição. Alguém de vocês já degustou a cerveja com o queijo de cabra? E dos três queijos que eu dei, foram certeiros no queijo de cabra. E usando a intuição, duas regras básicas quando a gente pensa em harmonizar. Eu estou falando das cervejas, e são conceitos básicos aplicados à cerveja, mas que também podem se aplicar aos vinhos, aos chás, aos cafés, aos whiskies e assim por diante, qualquer bebida com qualquer comida. As regras, os conceitos básicos de harmonização, eles se dão sobretudo com duas palavras-chave. O primeiro deles é equilíbrio. E quando você falou de um não sobrepor o outro, é justamente isso. Numa regra básica, primeira regra básica de harmonização, é um levantar o outro, é um enaltecer o outro e não um derrubar o outro. E quando você coloca uma taça, ou seja, um líquido muito delicado, com um prato muito robusto, vocês conseguem imaginar que só vai dar o prato. E na mão contrária, justamente o contrário, só vai dar a taça, só vai dar o líquido se ele é mais robusto que o prato. Então, o gorgonzola aqui vai matar a cerveja. O queijo frescal aqui vai passar desapercebido com essa cerveja. O queijo de cabra, além de trazer um bom equilíbrio, onde peso e intensidade se equivalem, a gente também tem uma outra palavra-chave fazendo valer, que é a palavra diálogo. Diálogo, eu sei que logo eu vou fazer uma analogia, e logo vocês já vão pensar em sacanagem, eu sei, é sempre assim. Eu também penso em sacanagem. Mas o que é absolutamente definitivo para vingar um casamento e ter um casamento duradouro? Casamento entre pessoas mesmo. Sexo. A sacanagem. Mas mesmo o sexo é uma forma de diálogo, é a forma do diálogo corporal. É a química, é o toque, não é?
Diálogo. Faz sentido. Tudo bem. São os meninos pensando sacanagem o tempo inteiro e a gente tentando É o trazer idioma o universal. romantismo para a história. Tudo bem, faz parte da história. Mas o diálogo é uma palavra que tem a ver com o sexo no jogo entre pessoas, no relacionamento entre pessoas. E a harmonização, quer dizer, a combinação do que se bebe com o que se come, ela tem necessariamente que trazer esse diálogo, porque senão um fala português e o outro fala japonês e ninguém se entende. Parece meio estranho falar assim, mas vamos lá, intuitivamente, o que combina com chocolate? Muito obrigada. O que mais? Stout. Hã? Stout. Stout, já foi das cervejas, mas pense nos elementos anteriores e que combina com chocolate. A gente falou do café, a gente falou da cerveja porque você trouxe uma stout, uma cerveja com notas tostadas, que lembram café. E chocolate meio amargo. Exatamente, o chocolate meio amargo. E aí a gente está por semelhança. Esse diálogo ele está por semelhança. Hã? Mas o que mais combina com chocolate? É só isso? Vinho. Tá. E o que o vinho pode vir a trazer, quando a gente explode sensorialmente o que esse vinho traz, para combinar com o chocolate? Frutado, Muito obrigada. Que tipo de fruta? mais azeda, de repente. Azeda eu poderia melhorar ácida. Porque azeda normalmente as pessoas falam, tá estragado. Não, não é. Tá, é por aí, porque você faz a combinação por contraste, o diálogo por contraste, doçura e acidez. Mas busca mais, você falou de frutas. Que frutas combinam bem? Assim, a gente conhece desde criança O morango, né? Morango com chocolate. as frutas vermelhas, frutas do bosque, por exemplo. Desde criança a gente sabe que funciona. É ou não é? E assim por diante, várias referências que se a gente começar a trabalhar melhor a memória, por familiaridade, por memória desde a infância até hoje, a gente vai trazer muitos outros elementos que funcionam bem com o chocolate. E quando eu falo de chocolate, particularmente chocolate com frutas vermelhas, eu estou falando de dois elementos completamente diferentes entre si, mas que juntos são como se abraçam. Um casal. Duas pessoas que se amam, vocês são amigos, namorados, não me importa, mas se amam. Duas pessoas que se amam, como Que se complementam. que se complementam. Isso é complementação. Então, o diálogo ele pode se dar por semelhança. Café com chocolate. É semelhança para quem acha que não é, porque nos dois há torra. Então a gente está juntando elementos de torra. Então a gente pode harmonizar por semelhança, o diálogo por semelhança, o diálogo por contraste, quando você fala do doce de um e o ácido de outro, ou o diálogo por complementação, quando você traz elementos completamente diferentes, mas como peças de quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. O queijo de cabra fica lindo aqui. E o queijo de cabra, nesse caso, com a vite, funciona em harmonização por semelhança, porque tem acidez nos dois. E tem complementação também, porque a cabra, o leite de cabra e o queijo de cabra, por consequência, é bem personalidade forte. E o coentro liga bem com essa história. Sabe uma outra coisa que fica bem aqui? Chocolate. Próximo rótulo, por favor. O quê? Chocolate. Né? Chocolate? Que eu não sei vocês, mas chocolate pra mim combina com Com tudo. tudo. Né? Tá, a gente pode tentar inventar um chocolate para combinar com vite, mas é um desafio. Teria que ser um pouco amargo o chocolate, ele poderia ser muito doce. Talvez pra... Olha, dificilmente daria para ser chocolate, mas justo o contrário do que você acabou de falar, se me permite corrigir. Provavelmente chocolate branco, chocolate bem doce, para fazer o contraponto de acidez, porque acidez e amargor só não tem muito boa liga. O acidez com o amargor tem liga quando tem doçura no meio, quando tem o sal no meio também. E aí faltaria um pouco desses outros dois. E quando eu falo de sal, doçura, acidez e amargor, tudo junto, nas boas proporções, combinam? Pensem na saladinha do dia a dia. Pensem uma folha de agrião, pensem que é amarga, pensem na doçura de um fio de azeite,
na acidez do vinagre balsâmico e numa pitadinha de sal em cima. Esses 4 elementos funcionam super bem juntos. Claro que a gente tem que equilibrar tudo. E isso funciona muito bem numa receita de cerveja, porque tem os 4 elementos e outros tantos elementos aromáticos e de tato, né, de corpo. E assim como no vinho, assim como em outras tantas bebidas e comidas. Bom, lembram que eu comentei que tem alguns que podem fazer careta porque tem mais amargor nessa história? Pois é, prepare-se. É o teu caso? Olha, eu confesso, o Nelson me colocou aqui de propósito. Eu confesso que eu não tenho o hábito de consumir cerveja, mas eu acho que eu ando bebendo as cervejas erradas, porque eu amei. Essa cerveja? Essa cerveja. Ah, eu me esqueci. Então deixa eu dizer uma coisa. Perdão aos meninos da câmera. Me pediram, tudo bem? Então posso lhe comentar uma coisa? Quando a gente entra num restaurante e pede a carta de vinhos, invariavelmente, tanto o que nos serve, aquele que nos serve, quanto a gente mesmo, de uma maneira geral, vai escolher na carta uma garrafa cuja uva, por exemplo, seja uma uva... Qual é a tua favorita? Tem alguma? Cabernet. Sauvignon? Cabernet Sauvignon. Você fala francês? Um pouco. Um pouco. Mas não é a regra. É. Não é a regra. A grande maioria das pessoas não falam francês, mas falam Cabernet Sauvignon. Quando a gente apresenta essa cerveja para a grande maioria das pessoas e apresenta esse estilo aqui, a pessoa tem que entender um pouquinho que isso vem de uma identidade e uma cultura norte-americana e, portanto, está falado em inglês. E o inglês não necessariamente faz parte, assim como o francês, do vocabulário dos brasileiros, por exemplo. E de cara as pessoas falam talvez um belo pale ale, quando na verdade é pale ale. E não tem nada de errado nisso, obviamente ninguém é obrigado a saber falar Cabernet Sauvignon, mas as pessoas falam mesmo sem saber francês. E quando falam pale ale é porque não tem o nível de aculturamento da bebida na cerveja tanto quanto tem no vinho. E basta exercitar, porque pale ale não é lá tão difícil. Cabernet Sauvignon é muito mais difícil. Bom, isso de você se surpreender com esse primeiro rótulo é porque você está acostumada a entender a cerveja com esse certo, com tão bom, de forma muito educada, eu vou dizer isso, mas acabrestada, limitada. Sim. A gente não tem tanta cultura das cervejas tanto quanto tem nos vinhos. Então, quando a gente pensa em cerveja, a gente pensa mesmo naquela boa velha loura gelada na praia, no futebol, no carnaval e com aqueles rituais de comunicação não muito, exatamente, muito femininos. Eu olhava com desdém para a cerveja até hoje, até te conhecer. Esse é exatamente o meu papel. Redesenhar a imagem e fazer as pessoas imaginarem que com a cerveja à mesa você pode ter tantos sorrisos quanto você tem com outras bebidas que você gosta. E se você em algum momento não encontrou uma cerveja que te encanta, é só uma questão de tempo e de cabeça aberta, porque em algum momento você vai encontrar estilos que te trazem prazer. E o meu papel é esse, te trazer prazer, encontrar o que te dá prazer. Bom, cumprimos o objetivo, catequizamos uma já, né? Já. Bom, esse rótulo, para falar um pouquinho dele, é brasileiro. É um rótulo brasileiro da Vila Madalena, é bem bairrista, a propósito. E eu vou ser bem generosa comigo, se vocês me permitem, tá? Vou terminar a garrafa aqui. Uma pergunta. Pode. Tô vendo que você está servindo os copos e até numa hora que a gente tentou virar, que é um costume que a gente tem sempre de virar para não ter tanta espuma, principalmente as pilsens que fazem muita espuma. Sim. Eu queria saber se tem uma certa regra em relação às cervejas. Eu sei que principalmente tem algumas vais que você tem que... Você até gira no final. Mas isso com um copo muito particular também, né? Maior, É. Mas eu vejo que você... Eu tenho um ritual muito... Não, você coloca sempre da base. Sim. E não da lateral, que é o que a gente costuma fazer no bar, até mesmo com essa cerveja. Não sei se tem alguma especialidade. Tem uma razão muito simples, que é a razão da... Quando algum de vocês trabalha em restaurante, por exemplo, ou um bar com um pouco mais de refinamento, é muito comum quando a gente vai para um restaurante desses, mesmo sem trabalhar, a gente presta atenção nisso, o serviço ele deve ser o mais discreto possível.
ele não deve ser espalhafatoso. Porque quem realmente tem de servir, ele não é o protagonista do salão. É isso que você gostaria de dizer? Quanto menos ele aparecer, tanto melhor. E essa é uma forma discreta e elegante de fazer o serviço de qualquer bebida. Inclusive cervejas. Normalmente esse ritual de serviço que eu estou aplicando aqui é um ritual que está normalmente associado aos vinhos. E por que seria diferente em qualquer outra bebida, inclusive nas cervejas? Isso não quer dizer que se a gente estiver num boteco aqui da esquina tomando a cervejinha do dia a dia popularesca, no copinho americano, a gente vai pegar essa garrafa e rapidamente servir todos os copos e todo mundo segurando o seu, invertendo. Eu quero com espuma, eu não quero nada de espuma, enfim. Colarinho, né? Exato, e tudo isso muito democraticamente, está tudo certo. Mas como a proposta aqui é a degustação, se a gente conseguir trazer um ritual muito próprio, muito apropriado, quero dizer, e muito parecido entre um estilo e outro, assim como a gente está fazendo aqui, vocês vão perceber já de cara, aos olhos, como é que essas cervejas se comunicam com a gente, como é que essas cervejas se revelam para a gente. Cada estilo de cerveja tem uma cor diferente, dá para perceber, não? Você vê que vocês estão bebendo tudo, eu não. Eu vou beber tudo depois. Mas vocês estão... mais avermelhada. Mas vocês estão vendo aqui, meio que propositadamente eu não estou bebendo tudo, justamente para vocês perceberem que existe diferença brutal entre uma cerveja e outra. E não é só pela cor. É também pelo brilho ou pela turbidez, é pela generosidade de formação de espuma. Se eu faço, por exemplo, o verter do líquido na taça de maneiras diferentes, eu não vou ter essa expressão de espuma igual em todas elas. Silene, Então, vou pedir para você usar, acho que deve ter acabado a bateria do seu microfone. tá como bem? acabou a da Quer que eu minha, repita alguma coisa? Só rolar. Valeu. Então, dessa forma, a gente consegue, dessa forma unitária de serviço, a gente consegue apresentar cervejas com a chance de entendê-las desde o princípio, desde o olhar. Porque a gente degusta, primeiro de tudo, a gente degusta... Pode devolver? Obrigada. A gente degusta com os olhos, ou não? A gente não bebe com os olhos, não come com os olhos? Sim. É isso. Respondi a sua pergunta? Sim, agradeço. Acho que só com uma pontinha, talvez, Diga. que é a questão dessa especificidade, talvez, da cerveja em relação à espuma. Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, o chopp, que é uma coisa diferente da cerveja, que sem espuma ficaria ruim porque você perde muito do gás e acaba perdendo um pouco do sabor. Não sei se em relação à cerveja teria isso também. Porque mesmo essa cerveja, eu particularmente gosto muito de cerveja, então assim, mesmo a primeira, creio que a segunda não vai me assustar, porque eu gosto bastante, costumo tomar. E aí eu queria entender, porque em casa normalmente eu sirvo, mesmo em casa, eu não sei se tem, além dessa questão do padrão em si, mas se a forma de servir no copo muda a degustação, mesmo que seja em casa, no restaurante. Primeiro de tudo, a taça é um instrumento que melhor revela a bebida. Se você erra na taça, você erra tudo. Vocês conseguem imaginar champanhe ou um espumante numa taça de vinho do Porto? Ou o contrário? Acho que não vai acontecer bem, né? Então, esse instrumento é importantíssimo, primeiro de tudo. E ele pode se dar com o propósito da degustação, para revelar melhor a bebida, com esse ritual de serviço que se dá da sua melhor forma, considerando a temperatura melhor para aquela bebida, temperatura de degustação, e o verter da bebida. A cerveja, ela tem espuma como característica-chave de aspecto visual. E dificilmente a gente considera a cerveja sem essa característica. Existem estilos que não têm espuma. A exemplo de barley wine, por exemplo, quando tem muito envelhecimento em barril, muito tempo de vida, ela tende a decrescer a sua exuberância em espuma. Então você pode, por exemplo, ser servido por uma cerveja nesse estilo, tem outros estilos dessa mesma cadência, no qual você serve
e você não queira esperar a formação de espuma. Se você está esperando, você vai se decepcionar. Mas existem, ao contrário, outros tantos estilos, como por exemplo a própria Vit, que traz generosamente a formação de espuma, porque ela é assim, é a genética dela. Então, ter ou não espuma depende muito da genética. É como ter ou não cabelo. Desculpa aí, Nelson. É como ter ou não cabelo. Uma pessoa tem ou não essa característica por genética. E uma cerveja tem ou não espuma porque dentro da sua construção de receita, ela tem ou não características genéticas para isso, digamos assim. Né? Essa aqui é amarga. Ela é amarga. Gente, mas eu adorei. E ela tem muita espuma. Eu tô redescobrindo meu paladar. Agora, antes de enxergar o amargor, porque você já muito esperto, já foi pra boca. Mas antes de amargor, que vai na boca, por favor, percebam ela no nariz. Ela não é exuberantemente aromática. É? E o que traz? Que lembrança traz a vocês? Não, porque ela representa... Por motivos óbvios, né? Ela não vai Por ser motivos pronunciada. óbvios. Maracujá. Maracujá? E aí? É isso? Admito que eu tive uma dica. Frutas amarelas? Maracujá? Alguém se arrisca com outra fruta? Laranja mesmo. Laranja? Frutas cítricas? Banana nem pensar. Banana? Menos. Tem uma outra fruta super diria que tropical, mais que que normalmente abacaxi. está abacaxi, uma outra fruta cítrica, e uma outra fruta tropical que normalmente está na fruteira da grande maioria dos brasileiros. Mexerica? Maçã. Não. Coloquem na boca. Gostos básicos, o amargor vai vir bem mais forte. Pêssego, talvez. E no retrogosto, retronasal, talvez respirando e pensando, vocês lembrem do mamão papaya. Será? Não consigo. Não? Ele tá lá, é isso? Você come mamão papaya todo dia? Não. Ah, come quantas vezes por semana? Eu acho que eu nunca como papai. Ah, O problema não é a cerveja, é o mamão papai. exatamente. E eu diria que por que você nunca come, ou quase nunca come, você tem muito pobremente desenvolvida essa memória dessa fruta. Talvez por isso não te venha tão rápido. Mas você detesta? Não. Me veio. Você eu só sei- não exercita. Eu não sei se eu vou Laranja. falar uma besteira. Me vem um mamão papai, me veio que eu tava pensando numa fruta cítrica, Tá. muito cítrica. Mas me vem aquele gosto. Sabe quando você terminou de comer o mamão e você come perto da casca? Sim. Mais cítrico também, né? Mais verde. É. É isso aí. Porque a laranja marcou muito mais do que na anterior. Né, no rótulo Marcou anterior. muito mais que a anterior. Ela é Deu, mais... deu pra lembrar mais. Deu pra lembrar mais do que era laranja. Do primeiro rótulo. Sim. Lembrei mais Desculpa, eu de não laranja. entendi a... Lembrei mais da laranja, então foi mais difícil identificar o mamão nesse rótulo pelo fato do consumo, que foi o que você falou agora, essa memória. Você também não Foi- curte muito mamão papaya. Não, eu gosto de mamão, mas Não come muito. Eu consumo mais laranja que mamão. Então, Entendi. por isso eu acho que lembrou bem mais da laranja. Entendi. Silene, acho que a gente podia ficar aqui até amanhã. Eu sei, e eu tô preocupada, porque a gente tem 2 rótulos ainda. Vamos pro próximo. Vamos pro E a gente próximo. já tá ficando mais ou menos aqui mais 2 horinhas. Tem muita coisa pra falar da cerveja também, né? Daria fácil pra ficar. Pois é. O primeiro rótulo, além daquele queijo cabra, que fica bem, para quem gostou muito como você, por exemplo, desse rótulo, gosta de ceviche também? Gosto. Então, ceviche. Pela mesma consideração, os tons animais, nesse caso maresia, que funciona muito bem, com citricidade. E a própria acidez da preparação do ceviche. Fica adoro. muito bem o primeiro rótulo. Nesse segundo rótulo, só para complementar, alguém se arrisca a dizer o que funciona bem com ela? Acho que uma carne, talvez. Uma carne? Sim. E se a gente pensasse numa carne com queijo e pão para cima e para baixo, um bom hamburgão? Um bom hamburgão. Talvez o gorgonzola também pudesse Perfeito. caber melhor aqui, né? Perfeito. Ele é mais forte, ele vai... Só o aroma. Madalena American Pale Ale, que esse segundo rótulo ficaria muito bem, então, com um hambúrguer com O hambúrguer molho tem de gorgonzola. gorgonzola.
Perfeito, simplesmente perfeito. Para quem gosta de mais hardcore, já tá bem. Agora, esse rótulo se chama Le Rediez, é o terceiro rótulo que a gente está degustando, e também é belga. E tem alguns ingredientes inusitados mais uma vez, lembrem-se, a Bélgica é bem inventiva. E eu já instigando, para caminhar mais rápido, instigando o que pode funcionar bem, eu vou dar uma dica. Funciona bem com um prato que é muito natalino. E aí, a propósito da época? Peru. Pode ser? Tem mais. Lombo. Como chama aquele As peixe? carnes mais tenras e encorpadas. O peru, o lombo. Fugiu no Tender, não. Chester. Também não, mas vocês estão... bacalhau também. Bacalhau não. Bacalhau é peixe. Bacalhau não. Mas vocês estão só nas carnes. Natalino também. Porra, Natal é só carne? As comidas Pense numa temperas, sobremesa. Uva passa, as uvas passas. Ah, não, as secas. Levando um pouco mais pro doce, pro agridoce, assim, que ela puxa. Quase isso, quase isso. Uva passa, panetone, já estão passeando nisso. Tá Castanhas, bom, hein? antes de qualquer coisa, o que tem nela? Bom, primeiro uma cor linda, não? Linda. Castanho avermelhado, linda delícia. cor, espuma generosa, brilhante, diferentemente das outras, com certa turbidez, essa aqui brilhante. O que funciona com ela, já que ela tem no nariz o quê? Tem condimento? E leva as frutas vermelhas, um pouco Frutas de vermelhas? cerveja. Frutas vermelhas, perfeito. O que mais que ela tem? Tem um condimentozinho? Parece que tem. Não. Não? No... Quando a gente coloca na boca, a gente traz muita... Além das referências de frutas vermelhas são muito evidentes, ela traz na receita frutas vermelhas. Por isso ela traz isso muito evidente. Mais que isso, ela traz doçura e acidez. E elas ficam nesse pêndulo, nessa espécie de gangorra. Não é gangorra aquele brinquedo de criança? Uhum. Não fica assim na boca, acidez e doçura? Que tal rabanada? Delícia. Faltou a rabanada. Ai, ai, ai. Meu prato favorito. É tão típico. Essa turma não acha a Tudo bem, rabanada não o é ponto exatamente alto do muito Natal. light. Não, a rabanada tu Eu comia acho. com o papai, eu também não... Porque só tem... Adoro rabanada, porque só tem no A Natal. canela seria um dos condimentos da cerveja? Canela. Utilizado na cerveja ou não? A canela seria um dos condimentos utilizados na cerveja? Pronto. E será que dá pra perceber a canela aí? Dá. Agora No retronasal. Agora parece que Por eu isso a mordi ideia uma do canela. ritual de degustação vale muito a pena, porque você observa, leva ao nariz, naquele bom e velho ritual do vinho, isso mesmo. E não é nada de frescura, muito pelo contrário, é quando você está prestando atenção no que está bebendo e no que está comendo. Não existe melhor maneira de comer e beber. Eu ia falar com barulho ou sem barulho, já fizeram com barulho, isso é uma beleza. E essa, Mona Lisa, o que você gostou das Adorei. duas? Olha só. Tô me redescobrindo. Esse segundo redescobrindo você meu gostou paladar. também, ou- Gostei, O terceiro também não gostou? incomodou meu amargor. Adorei. Quando ela falou da rabanada, então, Se você provar Você com a já comida pensou na certa, ceia, você já vai amar vai mais levar aqui da ainda. loja. já vou levar da loja, Quando obviamente. você provar a cerveja com a comida que harmoniza, você vai falar, não, agora ela é perfeita. Bom, Gente, isso, delícia. enquanto eu faço o serviço do último rótulo, por memória sensorial, você já imaginou, nunca testou, mas já imaginou que pode ficar bem, não é? Então, Eu tô vendo que você escolheu as cervejas por uma escala de cores, né? Começou ali pela clarinha, tem agora a um gente pequeno vai... arco-íris na história, Exatamente. mas, sobretudo, tem complexidade aromática também, força alcoólica também. Muito coincidentemente, elas estão em crescente em tudo. Mas coincidentemente, porque não necessariamente a gente tem cores mais intensas com notas mais intensas da mesma forma e álcool mais marcante. Não necessariamente é assim sempre. Eu poderia ter uma cerveja amarelo ouro e mais alcoólica que essa que a gente vai degustar agora, por exemplo. Não é o caso, mas é isso. Quando você fala de quando juntemos a comida com a bebida, se a gente está curtindo a bebida, a gente junta com a comida e fica ainda melhor, me faz lembrar que... Opa, não é aqui. Me faz lembrar uma cena do filme Ratatouille. Já viram? Já. O Ratatouille? Lembra daquela cena em que ele, super
antenado nas comidinhas, diferentemente do primo ou do irmão, né, que é um ogro comendo. Ele É um rato comendo. Ele descobre um queijo que claramente, para quem saca de queijo, dá para ver que é Gruyère, porque tem aqueles olheiras, né? E uma textura muito particular, uma cor muito particular de Gruyère. E ele pega a Gruyère e fica lá namorando, cheirando. Antes de colocar na boca, ele tá lá namorando o Gruyère. Aí ele coloca na boca e tem desculpe, hein, mas vou falar, um orgasmo. Né? Aí ele fica maravilhado. Aí ele descobre uma fruta fresca. Ele vai lá e pega um morango fresco. E faz a mesma coisa, o mesmo ritual. Coloca no nariz, vai namorando o morango. Daqui a pouco ele coloca na boca e tem outro orgasmo. E aí ele tem intuitivamente a ideia, porque o Gruyère ele é ligeiramente doce, frutado no nariz. Ele tem a ideia de juntar os dois, porque eles têm semelhanças. Por complementação, né, como a gente havia comentado, ele tem linhas de encaixe. Ele resolve colocar intuitivamente os dois na boca e vai para a lua. E tem fogos de artifício. Lembram dessa cena no filme? É justamente isso que eu proponho quando a gente, ainda que em pensamento, proponho que comer junto. Se vocês têm prazer com queijo e separadamente prazer com o morango, quando coloca os dois juntos, esses dois elementos juntos, tem ainda mais prazer. Se vocês colocam uma cerveja como essa que você gostou, com a tal rabanada, esse prazer vai se multiplicar. E os sorrisos também. Sim. E a noite vai ser ainda mais linda. Eu tive a impressão que essa cerveja tem um pouco de gosto de queijo. Tem alguma semelhança? Essa última? Tem... É um pouco churrascada, né? Defumada. Defumada. Defumar. Bom, tudo bem, a gente vai trazendo para um vocabulário mais universal, digamos. Mas é isso, esse exercício é lindo. Não que ela fique bem com o churrasco. Não, mas Nossa, ela fica que muito delícia. bem. Uma coisa bem leve. Mas não, ela Mas com o queijo mais leve, talvez, não? Não, justo o contrário. Gorgonzola. Vocês já colocaram na Pesado. boca? Já. Ela é encorpada, ela é complexa, ela é alcoólica. Isso tudo ajuda para Mas colocar eu tive um essa queijo. mesma percepção da Renata. Eu senti um pouco do queijo. Como uma Isso coisa- é ligeiramente No final. ligeiramente a rolha. Pra quem não viu a garrafa fechada, ela tá ali, ó, é uma garrafa rolhada, ela não tem uma tampa, ela é uma garrafa rolhada. E vale falar que essa cerveja, ela é campeã do mundo, não é isso? Existe um campeonato, se chama Copa do Mundo das Cervejas, traduzido ao português, mundialmente conhecido, o World Beer Cup. É a mais reconhecida competição entre cervejas e ela toda se divide em categorias por estilos. Então, cada uma dessas cervejas, por exemplo, ela entraria em cada um dos seus estilos. Wheat, American Pale Ale, Strong Dark Ale e Double. Na categoria Double, esse rótulo, Vals Double, que é mineira, da região metropolitana de BH, ela ganhou a medalha de ouro. É a melhor Double da atualidade. Ela foi, a partir dessa expressão, ela virou... ela conquistou, melhor dizendo, fãs e apreciadores mundo afora. Tem um monte de nego querendo vir para o Brasil e precisamente em Minas Gerais para degustar. Monalisa, você é o nosso termômetro aqui. O que você Adorei. achou dessa? A Adorei. apresentação dela é muito bonita também, né? A garrafa já, Não, a garrafa apresentação com da rolha garrafa. é outra linda. história. É linda. Nossa, Te Extremamente convenceu, essa também te estilosa. convenceu, que é isso? delícia. E olha Eu só. só não tô bebendo tudo porque eu tenho mais uma entrevista para fazer. Mas senão eu teria ido até o fim com todas. Juro. Justificável. Alguém se arrisca com o que funciona? Apesar de vocês terem imaginado que ela funcionaria com alguma coisa mais delicada, na verdade é justo o contrário. Arrisca um cordeiro? Hã? Arriscaria um cordeiro? Carnes de caça de uma maneira geral poderia funcionar. E sobremesas. Sobremesa à base de chocolate ficaria maravilhoso. Ela traz, se vocês perceberem um pouco mais, ela traz, além um dessa pouco referência adocicada. que lembra o mofo, a rolha, ela traz a fumaça e ela traz frutas secas escuras. Uva passa? Ameixa? Tâmara. É por aí. A tâmara O panetone fica bom aqui.
Mais uma vez, intuitivamente, imaginando aquelas frutas secas do panetone, com aquela referência doce do panetone, e isso aqui no contraponto. Muito bem. Bom, não é? Temos 4 cervejas bem diferentes, uma entre elas, né? Uma Alguém entre tem a alguma outra, né? dúvida? Muita cerveja, hein, Nelson? Preciso confessar, a gente começou a provar bem antes aqui. 4 da tarde a gente já estava provando. Brincadeira. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu sei que a gente está super extrapolado de tempo, mas mesmo depois que a gente finalizar, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem super à vontade. Eu fico Mas um a pouco gente pode fazer mais uns 18 programas para falar de cerveja. Não é? 18 rótulos. Olha, 18 degustações. confesso, não posso, né, ir adiante aqui? Não. Obrigada. Mas eu confesso que eu tinha mais uns quantos quadros para exemplificar o Mas é quanto a exatamente cerveja isso, vem. pra gente poder falar mais história outras dentro. vezes, outros dias. Olha só. Olha só, esse copinho pequenininho aí não é enfeite. É água. Gente, obrigada pela participação de vocês, nossos convidados. Silene, não tenho nem como te agradecer e particularmente você mudou minha percepção de paladar. Muito obrigada. Obrigada por essa aula. Espero que você aí de casa tenha gostado. Eu amei. Até a próxima.